Olá, amados, estamos retomando aí os estudos de Êxodo e vamos continuar o capítulo de número 14 e nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Estamos aqui agora justamente na perseguição que o faraó está empreendendo contra o povo de Israel que saiu do Egito, né? Nós temos aí que o povo de Israel, guiados por Moisés, eles estão andando para tentar atravessar um determinado mar. E aí nós vimos também que Deus disse, vão para lá, depois retrocedam. E aí o faraó, olhando tudo isso que está acontecendo, ele olha, pá, esses caras estão perdidos, não sabem o que fazer e não sabem para onde ir. Vamos lá, vamos atrás deles, vamos detonar com eles. Não podemos perder essa mão de obra gigantesca. E aí eles vão atrás, né? Então, nós paramos no versículo de número 12, justamente naquele momento em que o povo está murmurando, de novo murmurando. Aliás, falamos um pouquinho sobre isso, né? Como é comum, como é triste, quando, mesmo vendo sinais e milagres, como foi o caso do povo de Israel, os caras, parece que eles retrocedem. Ou seja, tudo aquilo que eles viram, eles não estão se lembrando mais. E é triste constatar que essa é a realidade do ser humano. Bom, vamos lá. Antes de continuar, a partir do versículo de número 13, vamos ler, ou melhor, vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai querido, permita ao Deus que essa palavra agora, ela cale fundo ao nosso coração. Fala conosco. Mova o teu Espírito, a presença, o teu poder e tua graça sobre nós. Permita ao Deus que possamos compreender com clareza as coisas que tu queres nos ensinar agora, neste momento. Nós colocamos nossas vidas, tudo que nós temos, nossa mente e nosso coração nas tuas mãos, para que tu nos conduzas e nos orientes, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então ali nós estamos vendo o povo murmurando, e o que Moisés faz? Versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, aquietai-vos, fiquem firmes, sede firmes, não esmoreçam, não fraquejem. Lá no versículo 14, ele dá mais ou menos o seguinte sentido, vocês só têm que ficar firmes, vocês só têm que ficar crendo no Senhor, não precisam fazer nada. E aí vocês vão se calar, porque o ato salvador do Senhor vai silenciar toda essa reclamatória de incredulidade do povo de Israel. E aí no versículo 15 ele vai continuar, dizendo o seguinte, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aqui nós temos aí uma passagem interessante, Vejam só. O Senhor assim meio que se compadece do povo, apesar dos caras insistirem nas queixas, nas murmurações, Deus diz assim, não, vão para frente, avancem. Por que vocês clamam para mim? Por que você clama a mim, falando para Moisés? Não havia nada de errado no fato de Moisés ter clamado em oração, mas uma oração sempre deve ser acompanhada de alguma atitude. Nunca se esqueçam, a oração ela é a parte fundamental da vida do crente, mas oração sem atitude, sem algo a ser feito, demonstra na verdade que nós não estamos crendo. Que marchem, o Senhor diz, vão para frente, marchem. Isso não contradiz o ficar quietos, não é que seja, ali não é que ficar quieto de silenciar, mas ficar firme, sim. Fiquem firmes, ou seja, não duvidem, tá certo? E o movimento aqui, ordenado, vamos assim dizer, é no mesmo espírito dessa fé calma, que ela é ordenada no versículo anterior. Aí no versículo 19,
vai falar uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para o povo do Egito, né? E para este esclarecia a noite, para o povo de Israel, né? Esclarecia. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam se aproximar. Então, ali nós temos o quê? Por trás desse milagre que protegeu o povo de Israel dos egípcios, isso aconteceu por meio de uma espessa nuvem, né? E interessante que, ao mesmo tempo, eles recebiam do Senhor, através dessa nuvem, um jato de luz, tá certo? Um jato de luz que ia orientando o caminho deles. E então, fala no comecinho do versículo 19, ele fala do anjo do Senhor, o anjo de Deus, né? E essa coluna de nuvem era um instrumento do Senhor. E ela se movia conforme ele, o anjo do Senhor, se movia. Era escuridade, ou seja, a tradução desse versículo, nessa versão, dá um sentido claro. E a nuvem brilhante que esclarecia atrás dos israelitas, à noite mostrava o caminho para eles, ao mesmo tempo que escondia da vista dos egípcios, né, que vinham atrás e ficavam ofuscados com essa luz, quem sabe muito forte, muito brilhante, muito ofuscante, vamos assim dizer. E aí no versículo 21 fala que a força natural usada por Deus para realizar esse milagre foi um vento oriental, talvez em conexão, né, com uma forte maré vazante. Mas vamos ler esse versículo primeiro antes de passar, né, a interpretar. E aí no versículo 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó e os seus carros e seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou, ou alvorotou, né? Tem traduções que falam alvorotar, que é a mesma coisa que alvoroçar, alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos aí. Então essa força natural aqui, usada por Deus para realizar esse milagre, foi o vento oriental. Talvez em conexão com essa forte maré vazante, né? Como alguns supõem, ou talvez não. O fato basta que a gente saiba que Deus, precisamente naquele momento, ele fez a passagem ficar livre para o seu povo atravessar. E precisamente naquele momento exato ele trouxe as águas de volta, de modo que o inimigo foi destruído. Ou seja, a precisão cirúrgica do Senhor é impressionante. Moisés estendeu a mão, versículo 21. O poder era de Deus, mas Deus resolveu usar Moisés, a obediência de Moisés, a fé de Moisés, que obviamente obedece ao Senhor, estende a mão e as águas param. As águas aqui são chamadas de muro, né? Porque provavelmente assumiram literalmente essa configuração, essa conformação, e claro, porque também protegiam os flancos dos israelitas do ataque dos egípcios. Para um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, um ato desses, obviamente sobrenatural, onde se viu um muro de água, né? Não dá para entender uma coisa dessas. Mas se nós cremos que é um Deus que tem poder, ele tem poder, e esse poder está além de toda a nossa compreensão, por que não crer que Deus teria condições plenas e perfeitas para fazer a água ficar do lado deles na forma de um muro? Alvorotou, nós falamos aí no versículo 24, né? Ou seja, eles ficaram em pânico. E ali fala no versículo 24, na vigília da manhã, ou seja,
mais ou menos entre as 2 e as 6 horas da madrugada, 2 às 6 da manhã. E aí o Senhor, lá no versículo 25, diz que ele emperrou as rodas, né, dos seus carros. Algumas traduções falam em embaraçou, outras amarrou, né? Mas o fato é que essas rodas então também afundaram na areia, que de repente de uma hora para outra ficaram pantanosas, né? E aqui nós temos, claro, mais uma impressionante manifestação da presença do Senhor por meio da coluna de fogo que aterroriza o exército dos egípcios. A confusão foi agravada pelo fato de que essas carruagens, né, terem sido impedidas de avançar direito, pelo que também eles tentaram se virar para fugir do Senhor, tá certo? Só que eles não conseguiram, eles ficaram reduzidos a uma massa que se esforçava em vão, né, no meio dessa passagem, que lembra que eles estão bem no meio do mar. E dessa maneira Deus deu tempo para que o povo de Israel passasse completamente na velocidade que eles podiam, enquanto que fazia avançar essa retaguarda, né, do exército dos egípcios até o lugar perfeito da destruição, e aquilo vem a acontecer realmente na manhã, naquele amanhecer. Então, amados, e aí no versículo 26 ele vai dizer o seguinte: os egípcios aqui então, infelizmente, deu para a bola para eles. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, assim como ele fez quando abriu, agora ele vai fazer para fechar, né? Ao romper da manhã, retomou a sua força, ou seja, o mar retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a esse mar, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando-se, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda quando um deles ficou. Ou seja, nenhum dos cavalos, ou cavaleiros, melhor dizendo, sobreviveu, nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Versículo 29. E agora o 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Essa é uma história impressionante, é uma história que realmente mexe bastante com a gente. As águas que, quem sabe, aparentemente, né, alguns poderiam pensar assim, estão nos... Imagina o povo de Israel passando. A água ali, feito um muro do lado. E os caras olhando aquilo, o negócio... cara, será que esse negócio não vai cair sobre nós, né? Mas a mão divina estava segurando aquela água, que teria, obviamente, destruído quem estivesse ali. Mas Deus esperou que o seu povo passasse, que o seu povo chegasse até o outro lado. E quando eles estavam em lugar de segurança, né, o povo, ou melhor dizendo, o Senhor, ele deixa aquela água escoar, tá certo? Sobre os egípcios. E essa manifestação desse poder de Jeová, né, eles deveriam perceber e entender, o povo de Israel deveria perceber e entender que Deus não era apenas um libertador misericordioso, não, mas também ele é um justo e santo juiz dos ímpios, que não querem saber de se arrepender, né? Para que também todo o povo de Israel pudesse crescer no temor do Senhor, no temor de Jeová, como também manifestar, colocar em prática essa fé que eles acabaram de demonstrar ao tomarem a atitude de passarem, né, para o outro lado. Nunca nos esqueçamos, o Deus que é misericordioso, ele também é justo e vai punir a impiedade e o pecador que não quer saber de se arrepender, mas que insiste em se voltar e ir contra Deus, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Senhor, ele salvou Israel, versículo 30. Essa libertação
não apenas ela coloca uma base para esse povo de Israel, para eles poderem crescer como um povo, tá certo? Mas também coloca uma base para que a fé desse povo pudesse ser exercida. E aí, porque lá no versículo 31 ele fala exatamente isso. O povo de Israel, ele temeu e também creu no Senhor. Lá no versículo 31 fala, né, que eles também confiaram. Ou seja, é uma palavra que fala muito além de apenas crer, mas implica em se apropriar de uma maneira assim muito firme, de uma maneira assim forte, né? Inclusive moralmente, se apegar moralmente a uma pessoa ou a uma coisa. Então eles se apegaram firmemente, moralmente, ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aquela libertação se tornou para todos os tempos e para todos os povos um exemplo poderoso, né, dos propósitos de Deus na redenção do seu povo. Meu amado, se você já faz parte do povo de Deus, você faz parte da redenção, você é um dos chamados para viver na santidade e na presença do Senhor. Meu amado, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso agora. Não fica demorando, não fica questionando, não fica se perguntando, puxa, mas tem tanta coisa que eu não entendo na palavra. De fato, tem muita coisa que nós não entendemos, mas se você esperar para crer, ou melhor, para entender e para somente depois crer e entregar a sua vida para Jesus, sabe quando você vai fazê-lo? Nunca. Nunca. Porque o nosso crer, ele é racional sim também, mas ele é sobrenatural. E ele tem esse componente que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, através dessa fé que ele mesmo nos dá. Então clama por ele, diz: Senhor, eu quero essa fé, eu quero entregar a minha vida para ti, eu quero andar, né, como o teu povo de Israel andou, né, confiadamente. Amém? Esse é um desafio para você. Faça isso, tome esse propósito de colocar a sua vida nas mãos dele. Amém? Pai querido, obrigado. Obrigado por esse momento que a gente pode ter aqui, de estudar a tua palavra, de olhar para essas preciosas letras e sagradas escrituras, porque elas trazem a história da salvação, a história que quer ser também a história da nossa salvação. Obrigado por isso, Deus, porque tu não tens prazer na morte do ímpio, mas tu antes desejas que ele se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e que ande na tua presença. Obrigado por isso, Pai, porque nós podemos de novo olhar para ti e dizer: Senhor, vem, abençoa, conduza-nos, dirige-nos. Nós clamamos e pedimos que tu derrames o teu fogo, a tua glória, a tua presença sobre cada um que está junto comigo, falando contigo, orando e clamando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem na poderosa e maravilhosa e tremenda paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém?